Nós vamos iniciar hoje, queridos, o maravilhoso livro de Samuel, ok? E eu coloquei como título, pensando justamente no conteúdo do livro, e você já percebeu isso na mensagem pregada há pouco, o Deus que provê liderança e redenção. O Deus que provê liderança e redenção. Então, se sua Bíblia já ainda está aberta em 1 Samuel, capítulo 1, deixa aberto aí. Irmãos, qual é o alvo do nosso estudo? Primeiro, identificar a importância da vida e da época de Samuel. Alguma coisa a gente já falou na mensagem. Segundo, compreender a rebelião de Israel em buscar um rei. Era uma época em que não havia rei em Israel e o povo quis um rei. O povo desprezou a liderança do Senhor e pediu um rei. Deus dá um rei, Saul, e o povo sofre por causa dessa escolha do povo. E traçar o declínio da carreira de Saul junto com a ascensão de Davi. Nós veremos como há um declínio do reinado de Saul em contraste com a ascensão de Davi, um rei segundo o coração do Senhor. Muito bem. Os livros de 1 e 2 Samuel, aliás, a gente não diz primeira e segunda, porque não é carta. Pedro a gente dizia 1 Pedro, porque é uma epístola, mas Samuel são livros, então é 1 e 2 Samuel. Então os livros de 1 e 2 Samuel contêm histórias fascinantes das vidas de indivíduos importantes. Nos livros de 1 e 2 Samuel nós temos basicamente a história destes três personagens. Samuel, que foi sacerdote, foi profeta e juiz. A história de Saul, primeiro rei de Israel, e a história de Davi, Samuel, Saul e Davi. Além de um rico retrato do caráter de Deus, que é o principal. Porque, irmãos, esses dois livros não tratam a respeito simplesmente ou basicamente da vida de Samuel, da vida de Saul e da vida de Davi, mas fala sobre a história maior, que é a história da redenção. Deus redimindo o seu povo e usando a vida desses homens. Durante esse período de crise e derrota na história de Israel, como nós vimos em Juízes, Deus levantou homens piedosos para o seu povo. Deus proveu redenção, proveu liderança. Ainda assim, Deus também se entristeceu enquanto seu povo rejeitava o seu governo novamente e buscava um rei terreno para governá-lo. Vejam como o povo é difícil, o povo de Deus é difícil, como nós somos difíceis até hoje, né? Deus desprezando o reinado do Senhor, a liderança do Senhor, desejando um reinado humano. As outras nações tinham reis humanos e eles queriam um rei humano, e Deus deu Saul, e eles sofreram com esse desejo deles. A história corrupta da monarquia de Israel é a triste consequência da rebelião de Israel contra o seu rei divino. Samuel, irmãos, é uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento. Ele foi sacerdote, ele foi profeta, ele foi juiz e teve a tarefa de ungir dois reis, Saul e Davi. É por isso que o livro leva o nome de Samuel, não porque foi Samuel quem escreveu esses dois livros, mas porque ele aparece, a história de Samuel é narrada, né? É um personagem importante, né? E significativo deste livro. O livro que leva o seu nome é igualmente importante. Ao ler as histórias ali narradas, compreendemos como Israel deixou de ser um grupo de tribos para se tornar um reino. Então, é muito forte nos livros de Samuel essa ideia de transição. Né, de juízes para monarquia, de tribos para um reinado. O autor, como eu disse, é desconhecido, não sabemos exatamente quem escreveu esse livro. O Talmud, a tradição judaica, né, baseado em 1 Crônicas 29 e 29, afirma que foi Samuel quem escreveu boa parte do livro. Não é possível que Samuel tenha escrito todo o livro, porque ele não escreveu sobre a sua morte, não é verdade? Mas ele escreveu boa parte do livro, diz a tradição judaica, e a obra foi completada pelos profetas Natã e Gade. Uma vez que 1 Samuel 25:1 registra a morte de Samuel, e ele raramente aparece depois, né, da unção de Davi, a autoria do livro não é de Samuel. Mas é possível que ele tenha escrito de fato grande parte do livro, até então a narrativa da sua morte, no capítulo 25. A data, esse livro foi escrito por volta de 1100 a 970 a.C.,
E o propósito, o livro narra a transição na estrutura da liderança de Israel do período dos juízes ao surgimento da monarquia. Então sempre lembre-se disso, Samuel é a transição de juízes, a época em que não havia rei em Israel, até a época em que é estabelecido reinado em Israel. Tá? O versículo-chave, 1 Samuel 15, 22, daqui a pouco nós vamos olhar, e 2 Samuel 7, 16. E podemos destacar como palavras-chave transição e aliança. Queridos, a palavra aliança aparece na Bíblia mais de 900 vezes, e ela é muito significativa. O nosso Deus é o Deus que estabeleceu uma aliança com o seu povo. É por isso que Deus ouve o clamor do seu povo, perdoa o seu povo, restaura o seu povo, porque Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus da aliança. Não é porque o povo é merecedor e bom, mas porque Deus é fiel. E Ele prometeu ser um Deus zeloso, amoroso, sustentador do seu povo. Muito bem, irmãos, um esboço do livro. Hoje nós vamos nos dedicar, até por causa do tempo, em 1 Samuel. E num outro domingo, não sei se domingo que vem, que é aniversário da igreja, num outro domingo, eleição, talvez no segundo domingo de agosto a gente volte para falar de 2 Samuel. Mas para os irmãos terem uma ideia aí da divisão do livro, nós temos os 7 primeiros capítulos, os acontecimentos lá em Siló, que nós começamos a ver ainda há pouco na mensagem, né, com a história de Eucana, de Ana. Então, os 7 primeiros capítulos e a transição para a monarquia. Depois nós temos os capítulos 8 a 14, não mais em Siló, mas em Gibeá, a eleição e rejeição, né, de Saul. Samuel ainda é juiz, o povo pede um rei, Deus permite então Saul é eleito e Saul é rejeitado. No capítulo 15 nós temos a narrativa do pecado de Saul, quando Deus manda que Saul destruísse tudo e todos os inimigos, né, dos amalequitas, e Saul desobedece ao Senhor. Nós veremos isso daqui a pouco. Saul preserva algumas coisas de maneira bastante egoísta, de maneira desobediente. Saul então desobedece ao Senhor e com isso o reino é tirado de Saul. Nos capítulos 16 a 31 nós temos o reinado de Saul rejeitado e o de Davi sendo antecipado, né? Davi é ungido rei e há toda uma história de perseguição, como nós veremos. Então Saul sendo rejeitado e Davi, o reinado de Davi sendo antecipado, ok? Essa é a divisão de 1 Samuel. 2 Samuel, vamos deixar para uma próxima aula para falar de 2 Samuel. Visão panorâmica do livro. Inicialmente não eram 2 livros, né? Do hebraico não eram 2 livros, apenas um volume. Mas na tradução do hebraico para o grego, que é a chamada Septuaginta, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, o número de palavras aumentou. Porque é curioso, na língua hebraica, às vezes uma palavrinha expressa uma ideia. Na hora de traduzir aquela palavra para o grego, aumentaram-se as palavras para explicar aquele termo, né, para dar um sentido verdadeiro daquele termo. Então o volume aumentou. Aí eles acharam melhor, os tradutores acharam melhor dividir o livro em 2. Por isso que ficou 1º e 2 Samuel. 1º e 2 Samuel. Ok. Qual é a mensagem de 1 Samuel? Os preparativos divinos para o estabelecimento da monarquia em Israel revelam que a sobrevivência e a segurança da nação não dependem da monarquia em si. Aliás, nunca dependeu. Mas de um monarca cujo coração seja humilde e confiante perante o Deus da aliança. Nós vimos ainda há pouco que aquela história de Ana, de Eucana, não tinha a ver apenas com aquela família. Era Deus provendo para o seu povo um líder segundo o seu coração. Nós vemos isso através de Samuel, nós vemos isso através de... Quem foi alguém segundo o coração de Deus? Davi. Eles que apontavam para aquele que perfeitamente é o líder segundo o coração de Deus,
Jesus Cristo, Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, um esboço aqui, então acompanha aí na sua Bíblia, o tempo que nós temos eu quero gastar dando uma olhada geral aqui em 1 Samuel, destacando algumas histórias. Não é possível, não temos tempo para destacar e olhar para cada parte do livro. Foi bom que já tivemos uma mensagem em 1 Samuel capítulo 1, mas vejam que a primeira parte do livro são os 7 primeiros capítulos. É o período anterior à monarquia. Deus governa e resgata o seu povo. Vamos lembrar qual era a situação do povo? Vamos lembrar o final de Juízes? Era uma época em que não havia rei em Israel. E o povo vivia de que forma? Fazendo o que achava mais certo. Cada um vivendo, não muito diferente dos nossos dias, né? Eu acho que para ser feliz eu devo fazer isso e pronto. Aliás, essa ideia, siga o seu coração, viva segundo o seu coração, o que é terrível, né? Mas então os 7 primeiros capítulos, o povo ainda não tinha um rei. Era ainda aquela época muito marcada pelo que nós vimos em Juízes. Então, o homem de Deus, Samuel e Eli em Siló, os 3 primeiros capítulos falam sobre Samuel e Eli em Siló. O nascimento de Samuel e o cântico de ação de graças de Ana, nós temos isso nos capítulos 1 e 2. Se Deus permitir, eu quero expor o capítulo 2 no culto da manhã do próximo domingo, né? A oração de Ana, a resposta de Ana ao que nós vimos hoje. E o capítulo 2, dos versos 11 a 36, nós temos a rejeição da casa de Eli. Então percebam, capítulo 1 nós podemos ver hoje no sermão, né? Deus provendo um redentor. Deus provendo um líder, segundo o seu coração, ouvindo a oração de Ana. No capítulo 2, nós temos um belíssimo cântico. Se você olhar aí, o cântico de Ana, que vai até o verso de número 10, terminando ali termina no verso 10 e tem uma nota no verso 11. É um cântico riquíssimo, por isso que eu quero pregar este cântico, se Deus permitir, no próximo domingo. Como Ana reconhece o agir, a soberania de Deus, a graça do Senhor, como Ana responde a tudo que Deus fez, ouvindo a sua oração e dando o filho. E me chama a atenção nesse cântico que Ana mostra que ela não faz de Samuel o seu Deus, mas ela se alegra no seu Deus. Olha como ela começa o seu cântico. O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. Vamos deixar isso para o domingo que vem, olhar com mais atenção. Dos versos 11 a 36, nós temos a triste história dos filhos de Eli, da casa de Eli. Eli havia sido um homem, né, reto diante do Senhor, um sacerdote fiel ao Senhor, mas que falhou grandemente como pai. Os filhos de Eli exerciam o sacerdócio como uma espécie de profissão. É como alguém que vai para o ministério por causa de dinheiro, faz para ganhar dinheiro. É como alguém que não leva a sério as coisas de Deus. Hofni e Finéias agiram de forma pecaminosa. Trataram as coisas sagradas do Senhor com desdém. Agiram em benefício próprio, e tanto eles quanto o próprio pai acabaram por sofrerem as consequências, né? Então a casa de Eli foi rejeitada, sua família sacerdotal foi rejeitada por causa do pecado, por causa da corrupção. E o capítulo 3, no capítulo 3, nós temos a iniciação de Samuel como profeta, né? Deus fala com Samuel numa visão. Lembram-se da história? Deus fala com ele, Samuel, ele ouve, será que é comigo mesmo? Ele dorme, será que é um sonho? E Deus fala com ele, era Deus falando com ele, né? E ele conta a visão que ele teve a Eli. Aí chegamos no capítulo 4, o poder de Deus, a arca de Deus e a Filístia, né? A Filístia é uma região ali, do capítulo 4 até o capítulo 7. No capítulo 4, nós temos a narrativa bastante interessante de como a arca da aliança foi capturada pelos filisteus e vai parar lá na Filístia. Irmãos, é preciso lembrar o seguinte: qual é o significado da arca da aliança? Nós não estamos falando de qualquer objeto. Roubaram um objeto, que pena, levaram embora, não tem importância, vamos fazer outro. Não. A arca da aliança, os irmãos se lembram o que ela representava? Alguém se lembra? A presença de Deus.
A Arca da Aliança, que continha ali as tábuas, né, da lei, continha o maná, continha a vara de Moisés, representava a presença de Deus. O que foi roubado do povo de Deus não foi qualquer coisa. Foi aquilo que representava a presença de Deus. É como se a presença de Deus tivesse sido roubada do meio do seu povo. Não que Deus se limitasse a um objeto, não é nada disso. Mas é uma questão muito representativa. E Deus, naquela época, né, tratava com o povo, ensinava ao povo, muito através de representação e através de objetos. Lembram-se do Santo dos Santos, a ideia do véu, a ideia da pia, para propiciação de pecados, a ideia do sacrifício de animais, o Santo dos Santos, a própria Arca da Aliança. Então, tudo tinha um significado muito rico e muito importante. No capítulo 4, então, a arca é capturada pelos filisteus. Aí no capítulo 5, nós vemos o que acontece com a arca que é levada lá no templo de Dagon, o deus filisteu. Os filisteus tomaram, olha o que diz o verso 2, os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagon, ao lado da imagem de Dagon. Quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada no dia seguinte, olha o que aconteceu, o que eles viram. Eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagon e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as 2 mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Vejam, meus irmãos, como Deus tratou ali naquela situação. Levaram a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, para um lugar que ficava a imagem de um ídolo. O que Deus fez ali? Ao fazer cair a imagem de Dagon, estava mostrando que só existe um Deus. E Deus não permite, que a sua glória seja dividida. Aquela imagem, os filisteus, eles tinham um grande apreço por Dagon. Eles ofereciam sacrifícios a Dagon. Eles colocavam a sua esperança naquele falso Deus. E quando a arca é colocada ao lado daquele falso Deus, Deus humilha, Deus mostra que aquilo não era nada, a ponto de cortar a cabeça e as mãos daquela imagem e deixar só o tronco. Aí vejam o verso 5. Por isso os sacerdotes de Dagon e todos os que entraram no seu templo em Asdod não pisaram na soleira da porta. Até o dia de hoje. Até quando esse livro foi escrito, os sacerdotes não tiveram coragem de entrar ali. Eles entenderam o poder de Deus. Porém a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Percebem? Não foi o povo de Deus que foi lá buscar resgatar a arca do Senhor. Sabe o que isso mostra, meus irmãos? Deus não precisa da gente para se garantir, não. Às vezes a gente pensa assim que Deus precisa que a gente, eu preciso defender a Deus, Deus não depende de nós. Ele é Deus, Ele se garante sozinho, nós é que dependemos dEle. Se fosse depender do povo de Deus para ir resgatar a arca estaria lá até hoje. Mas Deus é quem se garante, e Deus é quem humilha os falsos deuses. E os filisteus então ficam numa situação difícil, porque eles sabem que toda aquela assolação, todo aquele sofrimento, todos aqueles tumores eram por causa da Arca da Aliança, do Deus de Israel que estava entre eles, e eles dão um jeito então de se livrar da arca, né? E no verso de número 8 diz: então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja levada a Gate, e depois de cidade em cidade. E levaram até Gate. Depois que a levaram, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Mas quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós e ao nosso povo.
Então enviaram os mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolvam a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós nem o nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. E o que acontece, meus irmãos? Capítulo 6, a arca é devolvida a Israel. Deus se garante. Deus não depende de nós. Nós é que dependemos dele. Muito bem, aí chegamos no capítulo 7. A vitória de Deus. Samuel contra os filisteus em Mispa. Nos versos 2 até o verso 17, nós temos essa maravilhosa vitória do povo de Deus, pela bênção de Deus sobre os filisteus. O povo de Deus pôde vencer os filisteus lá em Mispa, não porque o povo de Deus era poderoso, mas foi pela força do Senhor que eles venceram. Vamos então agora para a segunda parte. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Como eu disse, há tanta coisa para falar, aqui é só uma visão geral, depois os irmãos estudem, leiam com atenção, há muita lição para nós. Aí na parte 2 nós temos o início da monarquia, até o final do capítulo 7, então, aquele tempo de transição, da época em que não havia rei em Israel e o povo fazia o que queria. Agora, a partir do capítulo 8, desde Deus levantando Samuel como juiz para essa transição, a partir do capítulo 8 nós temos o início da monarquia. O povo exige um rei. O capítulo 8 nós lemos Samuel, que ouve a Deus e atende ao pedido do povo. Tá? Então, capítulo 8, os israelitas pedem um rei. Irmãos, essa foi uma decisão tola do povo. Eles deveriam ter pedido o quê? Senhor, seja o Senhor o nosso rei. Ou levante o Senhor quem o Senhor quiser levantar, alguém que vai nos levar a continuar a temer ao Senhor e a fazer a vontade do Senhor. Mas eles acham que, assim como os outros povos que tinham um rei humano, eles precisavam também. Quantas vezes, queridos, nós ficamos com inveja do mundo? O mundo tem isso, por que a gente não tem? Quantas vezes ficamos com inveja de famílias que não servem ao Senhor e queremos as mesmas coisas que aqueles que não servem ao Senhor têm? Quantas vezes deixamos de estar satisfeitos no Senhor e ter ao Senhor como o nosso Deus e a nossa alegria no Senhor e queremos o que os ímpios têm? Então eles clamam por um rei. Samuel vai consultar ao Senhor e Deus diz: eles querem um rei? Que eles tenham um rei. E Saul se encontra com Samuel, nós vemos aí, entramos no capítulo 9, né? O início da monarquia, o povo exige um rei, e a ascensão de Saul, designação por Samuel e demonstração em batalha, os capítulos 9 a 12. No capítulo 9 e capítulo 10, nós lemos Saul sendo ungido por Samuel. Capítulo 10, nós temos Saul selecionado publicamente por sorteio em Mispa. E o capítulo 11, Saul livra Jabes de Gileade dos amonitas. Então Deus dá um rei, Deus permite um rei para Israel. Esse rei é Saul. Mas esse homem não é um homem segundo o coração de Deus. E aí nós já começamos a ver problemas ali, né? Capítulo 12, Samuel promulga advertências contra a monarquia. No capítulo 12, meus irmãos, nós temos de forma clara a mensagem de Samuel ao povo, falando, né? Verso 1, então Samuel disse a todo Israel: eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora eis que vocês têm o rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem enganei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, falem e eu o restituirei. Samuel está dizendo: olha, eu não fiz o que é mal perante o Senhor, mas Saul faria. Saul faria. Então nós vemos aqui a escolha do povo, o reinado e a rejeição de Saul, nos capítulos 13 a 15. Saul contra os filisteus. Nós temos a primeira rejeição de Saul. Quando nós olhamos os capítulos 13 e 14, nós vemos já Saul já tendo rejeição e sofrendo. Quando nós continuamos e vemos o capítulo 15,
Saul contra os amalequitas. Aqui eu quero me deter um pouquinho. Abra aí sua Bíblia, capítulo 15. Vejam, irmãos, isso nós temos lições também preciosas para a nossa vida. Olha só o capítulo 15. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Percebam, meus irmãos, que a palavra foi muito clara para Saul. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Eu não sei se os irmãos lembram, está lá em Êxodo 17, Deuteronômio 25, quando Deus estava libertando o seu povo do Egito. Esses amalequitas, eles atrapalharam o povo de Deus, se levantaram contra o povo de Deus, e ali Deus havia prometido destruir Amaleque. Então essa foi uma promessa de Deus lá na saída do Egito. Um povo, uma promessa de destruir um povo que se levantou contra os desígnios de Deus, que se levantou contra o próprio Deus, que tentou atrapalhar a libertação de Deus, a libertação que Deus dava para o seu povo. Então Samuel está lembrando Saul disso. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Verso 3, portanto vá e ataque os amalequitas. Olha só o que Samuel diz para Saul. Destruindo o quê? Que palavra que aparece aí, meus irmãos? Totalmente. Destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. É algo forte para nós hoje. A gente ler isso, né? Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. É forte Deus mandando matar, mas havia de fato uma promessa de destruição daquele povo que foi um povo contra Deus, e era ainda um povo que estava contra Deus. Saul então ouviu essa palavra, mas o que Saul fez? Saul não destruiu tudo. Saul poupou. Saul viu coisas ali preciosas. Por que vamos desperdiçar isso? O próprio rei, Amalequita, Saul não matou. Então o que Saul fez? Desobedeceu ao Senhor. Ele achou que ele tinha uma ideia melhor do que a do Senhor. O meu jeito é melhor do que o de Deus. Foi a mesma coisa que Davi fez quando no transporte da arca, lembra? A Bíblia, Deus já havia dito como a arca deveria ser transportada. Homens deveriam transportar a arca. Havia aqueles varões, a arca era transportada. Davi diz assim, não, vamos fazer eu tenho um jeito melhor. Vamos transportar através de animais. Meu jeito é melhor do que o de Deus. E quando um dos animais tropeça, um homem muito bem intencionado usava e tentar amparar a arca, mas também Deus havia dito que quem tocasse na arca morreria. E aquele homem morre. Consequência da falha de Davi em não fazer segundo o mandamento do Senhor. Saul também resolve fazer diferente. Então ele poupa algumas coisas, E aí o que acontece? Samuel vai lá. Olha o que diz no verso de número 13. Samuel encontrou Saul e esse lhe disse, que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mentira. Ele desobedeceu ao Senhor. Aí Samuel pergunta, verso 14, então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Bom, se você matou tudo, que barulho de animais que é esse que eu estou ouvindo? Será que é coisa da minha imaginação? Aí Saul respondeu, verso 15, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto, nós destruímos totalmente. Vocês ouviram a desculpa que Saul deu? Bom, Deus havia dito para destruir tudo. Olha, o povo guardou algumas coisas boas. E por que guardou? Para oferecer ao Senhor. Ainda mente descaradamente. Ele guardou porque por interesse egoísta. Aí vem a resposta de Samuel, verso de número 16. Então Samuel disse a Saul, espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu, fale. Samuel continuou, não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel, o Senhor o enviou a este caminho e disse, vai e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los.
Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se levantou sobre o despojo e fez o que era mal perante os olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, olha, meus irmãos, o que leva um coração rebelde, né? Ao invés de ele dizer assim, realmente, olha, eu pequei, não. Ele diz, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Aí, meus irmãos, vem a resposta de Samuel. Verso 22. Será que o Senhor Deus tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos, o que Saul deveria ter feito? Obedecido. Mas tinha tanta coisa boa ali que dava para aproveitar. Deus não havia mandado aniquilar tudo? Obedecer, irmãos. A palavra de Deus continua hoje. E Deus nos ensina o que nós devemos fazer. E quantas vezes nós agimos de forma diferente. Mas não dá para desperdiçar isso, né? Deus diz para não fazer. Mas por que desperdiçar? Por que desperdiçar esse relacionamento? É uma pessoa que não serve ao Senhor. Mas ela é tão bonita, tão bem intencionada. É um trabalho que não é um trabalho honesto, mas vai dar o dinheiro que eu estou tanto precisando. E ainda a gente diz assim, e aí eu vou dar o dízimo, eu vou fazer o que é errado, vou adquirir de forma errada, mas eu vou ajudar na obra do Senhor. E quem diz que Deus depende de coisas ilícitas? E quem diz que Deus quer isso? O que Deus requer de nós, meus irmãos, é o que ele requeria de Saul. O que era? Obediência. Deus requer de nós obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Saul pecou contra Deus, e aí nós temos, mesmo ele dizendo no verso 24, pequei e transgredi a lei, olha o que Samuel disse para Saul no verso 26, não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor. Lembre-se disso, meus irmãos, sempre que a gente desobedece a Deus, nós estamos fazendo o quê? Rejeitando a palavra de Deus. Nós estamos rejeitando o próprio Deus. A gente pode dar desculpa, pode chamar de outros nomes, mas desobedecer a Deus significa rejeitar a palavra do Senhor, rejeitar o próprio Deus. Então, por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Então aqui nós temos a história da rejeição de Saul, né? O capítulo 13 é Jonatas atacando os filisteus, Saul falhando no teste. Capítulo 14, Jonatas conduzindo o povo à vitória, e Saul ficando isolado, e o capítulo 15, Saul sendo rejeitado. Ok? Aí vamos para a quarta parte e última parte do livro, que vai dos capítulos 16 a 31, que trata da ascensão de Davi e queda de Saul. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Eu estou correndo aqui, não tenho nem dado muita oportunidade para os irmãos por causa do tempo, mas tudo bem até aqui? Alguém quer complementar alguma coisa? A última parte, nós temos então a ascensão de Davi, que agrada a todos menos a Saul, né? Agrada a todos menos a Saul. E de fato desagradou muito Saul. Olha aí o capítulo 16, Davi é ungido por Samuel e apresentado a Saul. O capítulo 16 também é bastante conhecido. O Senhor diz a Samuel, né, que havia rejeitado a Saul, e para que Samuel fosse até a casa de Jessé. Está lá no verso de número 1 do capítulo 16, Jessé o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. E aí Samuel vai lá até a casa de Jessé, né? Quando ele chega lá, olha só, a partir do verso 7, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Jessé foi fazendo passar os seus filhos. Eram guerreiros, certamente eram fortes, né, bem aparentados. Aí passa um, Deus não confirma, Samuel diz, não é esse não. Vem outro,
guerreiro. Não, não é esse não. E vão passando. E quando chega verso 10, assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Eu não sei o que passou pela cabeça de Samuel, né? Será que eu vim no endereço errado? Mas aí ele perguntou: não é possível. Se Deus disse que escolheu um filho de Jessé, que vai ser o próximo rei, aí ele pergunta: não tem mais nenhum aí não? Aí Jessé responde, né, no verso 11 ainda falta um mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Veja, meus irmãos, nem havia passado pela cabeça de Jessé chamar Davi. Era um menino ali, talvez 16 anos de idade, 17 no máximo, pastoreando as ovelhas, não tinha nada a ver com seus irmãos guerreiros. Era pequeno, era de aparência, né, fraca. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. E então diz que Samuel ungiu a Davi. Essa história mostra, meus irmãos, o que Deus havia dito para Samuel. Deus não olhe como o ser humano olha. O ser humano olha o exterior, mas Deus conhece o coração. Isso, meus irmãos, é bastante também encorajador, porque Deus resolveu usar pessoas fracas. Aliás, na história que nós vemos no capítulo 17, não é o valente Davi vencendo o grande gigante, mas é o grande Deus usando alguém pequeno para mostrar que a força não é do homem, mas a força é dele. Capítulo 17, nós temos a famosa história de Davi e Golias, que às vezes os professores ensinam na escola dominical às nossas crianças, fazendo de Davi um grande herói. Meus irmãos, mais uma vez, essa história mostra como Deus, o grandioso Deus, vence os seus inimigos, os inimigos do seu povo, usando pessoas fracas para mostrar que a força é do Senhor. E Davi vai contra Golias no nome e na força do Senhor. Davi sabia que não era forte. Davi tentou usar lá a armadura de Saul, nem conseguia, era um negócio pesado. Então Deus usa o pequeno Davi, porque grande é o nosso Deus, o poder é do Senhor. Então nós temos essa história, temos muitas lições para falar. Cuidado com essas mensagens do tipo vencendo os seus gigantes. Você pode, né? Veja como Davi venceu um gigante, você pode vencer os gigantes da sua vida. É Deus quem é o Deus Todo-Poderoso. Agora é claro que não podemos tirar aqui, digamos, não sei se posso usar os méritos de Davi, mas o fato de que Davi ficou indignado, aquilo que os outros não ficaram, ele ficou indignado, porque diante daquela afronta do gigante, do herói filisteu, Davi entende que aquilo não era uma afronta simplesmente contra Israel, contra o povo de Deus, mas era uma afronta contra o próprio Deus. Quando ele vai levar comida lá para os seus irmãos na região da batalha, ele chega lá e ele fica sabendo da situação, ele fica profundamente indignado, porque era o Deus de Israel que estava sendo afrontado, né? Era o Deus de Israel que estava sendo afrontado. Irmãos, e aí nós temos Davi, a partir no capítulo 17, nós temos Davi indo até lá, e verso de número 33, porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele, você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Olha a resposta de Davi no verso 34. Este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E aí Davi, né, continua e ele vai até Golias, e nós conhecemos bem a história, como com aquela pedra, com a sua funda, Deus usa a vida de Davi e derrota o gigante filisteu. Tá? Davi, aí o capítulo 18, Davi à casa de Saul.
Nós sabemos que, como recompensa, Davi pôde se casar com a filha de Saul, e Davi estabelece uma amizade muito forte com Jonatas. Aliás, na semana que passou nós comemoramos o Dia do Amigo, não foi? Uma das histórias mais significativas a respeito de amizade é a história de Davi e Jonatas, uma amizade sincera, uma amizade abençoada, uma amizade que fez com que Davi, um cuidasse do outro, e mesmo após a morte de Jonatas, Davi honrar e cuidar da descendência de Jonatas, Bom, então dos capítulos 19 a 23, nós temos Saul procurando matar Davi, e Saul fica obstinado. Saul, meus irmãos, fica extremamente indignado com a situação e se sente, ele era orgulhoso e ele se sente ameaçado por Davi, e ele fica enciumado, e só uma coisa passava na cabeça de Saul: matar Davi. E ele tenta por várias vezes. O capítulo 19 mostra como frustram-se as tentativas feitas por Saul de assassinar Davi. Jonatas, no capítulo 20, encoraja Davi, e no capítulo 21 nós temos Davi enganando o sacerdote Aimeleque em Nob e fugindo para Gate. Davi dizendo que Saul o havia mandado lá, e ali ele consegue até a espada, ficar com a espada de Golias, o sacerdote Aimeleque dá a Davi. Nos capítulos 19 a 23, nós vemos Saul continuando procurando matar Davi. Nos capítulos 22 e 23, Saul massacra os sacerdotes de Nob, e Davi livra o povo de Keila. E o capítulo 23, Saul persegue a Davi, mas é impedido pelos filisteus. É interessante, irmãos, como Davi entende que ele não deveria tocar em Saul, porque era ungido de Deus, que isso Deus iria fazer, e mesmo tendo oportunidades, Davi não mata Saul, mesmo sendo perseguido por Saul. E nós vemos Deus preservando a vida de Davi, mesmo Saul obstinado para matá-lo. Nós vemos nos capítulos 24 a 26, Davi protegendo a vida de Saul. Davi poupa a vida de Saul na caverna, capítulo 24. É uma história curiosa. Davi teve tudo para acabar com seus problemas ali, para acabar com esse problema de Saul perseguindo, no capítulo 24, mas Davi entende que não era ele quem deveria fazer justiça, mas o Senhor. Então, mesmo estando naquela caverna, com oportunidade para matar Saul, ele não faz. No capítulo 25, nós temos uma história também curiosa, quando Davi vai até um homem chamado Nabal, e a palavra Nabal significa tolo. Mas conquanto Nabal fosse tolo, ele tinha uma esposa que era sensata, que era Abigail. E Nabal afronta Davi, e Davi estava pronto para matar a Nabal e a todos ali. E Abigail, sendo instrumento do Senhor, vai até Davi e pacifica a situação, para que não acontecesse ali um assassínio, E com muita sabedoria ela aconselha Davi, e Davi então resolve acudir ao pedido dela. Então, é uma história, também temos muitas lições aqui que mostra como devemos agir com sabedoria. No capítulo 26, Davi poupa a vida de Saul no acampamento, mais uma vez. E então, meus irmãos, nós temos o final do primeiro livro, os capítulos 27 a 31, quando Davi se refugia entre os filisteus, e a descrição da morte terrível de Saul. Capítulo 27, Davi foge para os filisteus. Se você olhar, ele vai até Aquis, rei de Gate. Davi se levanta ali e vai até Aquis. E ali Davi é preservado, Davi tem a sua vida preservada. No capítulo 28 é uma história, hoje nós não temos tempo para entrar nela, Saul e a médium em Endor. Quando formos falar de 2 Samuel, creio que eu devo voltar aqui, porque hoje nós não temos tempo. As pessoas ficam pensando, será que de fato aquilo aconteceu? Será que Samuel de fato apareceu? Será que necromancia, algo que Deus condena, foi praticado ali? Tudo bem, essa é uma história que nós precisamos falar dela, mas nós não temos tempo hoje. E Davi é rejeitado pelos filisteus no capítulo 29. Chegando ao final do primeiro livro, Davi recupera o que havia sido tomado pelos amalequitas, no capítulo 30, uma história também cheia de significados e lições, como Davi recupera aquilo que havia sido levado pelos amalequitas.
E o final, capítulo 31, último capítulo, nós temos aí Saul ferido no Monte Gilboa e Saul tirando a sua própria vida, não querendo que um inimigo tirasse a sua própria vida, ele que se lança contra ali a espada aí, tira a sua própria vida. Nós temos isso no capítulo 31. Né? Aqui, vejam o verso de número 3, a batalha se intensificou contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente naquele dia Saul e os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Que fim trágico, triste, para um homem que desobedeceu realmente ao Senhor. Irmãos, vejam por esse panorama, os irmãos viram quantos acontecimentos, quantas lições nós temos aqui. Aqui só para os irmãos terem uma ideia, eu destaquei algumas delas. Mas o que fica? Deus, ele abençoa o seu povo levantando líderes, levantando Samuel e levantando Davi e tratando com Saul, alguém que foi desobediente. Fica para nós, irmãos, a importância de reconhecermos a provisão de Deus, de ouvirmos a palavra do Senhor e obedecermos a palavra do Senhor, com o auxílio dele, que é o nosso sustentador, que é o nosso resgatador, que é o nosso redentor.